Você quer ter uma vida bem-sucedida, uma vida de sucesso, na sua vida pessoal, na sua carreira, se você é um empresário assim como eu, na sua empresa, uma vida emocional, mental, mais estável, com saúde, com paz, quer ser bem-sucedido em tudo que você faz? A Bíblia nos dá esse direcionamento. Ela nos mostra esse caminho. E é sobre isso que eu quero bater um papo com você aqui neste vídeo de hoje, trazendo essa reflexão, esse devocional que eu fiz hoje que mexeu muito com o meu coração e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Eu quero ler com você aqui o livro de Salmos, capítulo 1. Eu não vou ler o capítulo inteiro, eu quero trazer só a primeira parte aqui para você entender como é ter uma vida bem-sucedida aqui nessa terra, segundo a Bíblia. Então vamos lá, ler junto comigo Salmos capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz o seguinte: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Presta atenção. Tudo o quanto ele faz será bem-sucedido. Nós estamos vivendo num tempo em que a gente quer as coisas para ontem, a gente está muito ansioso porque a gente quer ver a nossa vida evoluir, quer ver a nossa vida crescer, e a gente ora, e a gente busca, e a gente clama, e às vezes as coisas não acontecem, e aí a gente começa a culpar a Deus, não, que Deus esqueceu de mim, que não sei o quê, e a gente começa a ficar alucinado, né? Só que ser bem-sucedido aqui, segundo a Bíblia, não é ficar subindo um monte igual um maluco, não é fazer 50 dias de jejum, não é ficar fazendo campanhas aí, como algumas igrejas hoje estão fazendo loucamente, não é chupar cana e rodar falando em línguas, isso não tem nada a ver, cara. Não é tomar profetada. Se você quiser ser bem-sucedido nessa terra, em tudo, você viu que comigo, que é em tudo ele será bem-sucedido. Você precisa seguir esta lei. Você precisa seguir esses princípios, na verdade. Esses direcionamentos que a Bíblia nos dá. Então, a primeira coisa que no livro de Salmos, no capítulo 1, está dizendo é: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quando a gente está desesperado, totalmente desesperado, querendo uma resposta, querendo fazer as coisas acontecer e etc., a gente tende a tomar muitas decisões no impulso. E isso nos leva a fazer coisas que podem trazer consequências muito graves. Então, uma dessas coisas é pedir conselhos para as pessoas erradas. E isso eu estou falando aqui até de gente dentro da igreja, tá? Porque às vezes você acha que aquela pessoa que arrota a santidade, ela é de Deus, que ela ora em línguas e ela é uma pessoa extremamente cheia do Espírito Santo e que Deus usa ela e etc. Você vai lá, conta para ela os seus segredos, conta para ela as suas ambições, os seus sonhos, ela te dá uma palavra totalmente torta, fora da palavra, te fala uma coisa que não tem nada a ver com o que está escrito. Você cai igual um pato e aí se lasca. Você tem que entender o seguinte, até mesmo dentro da igreja existe ímpio, tá? Paulo, ele nos exorta nas suas cartas, se eu não me engano, na carta de Coríntios ou Efésios, eu não vou lembrar agora ao certo a carta, mas ele fala, olha, já existem anticristos, eles estão no meio de nós. Então, você tem que avaliar muito a pessoa com quem você vai compartilhar seus sonhos, com quem você vai compartilhar seus objetivos, com quem você vai compartilhar sua vida, principalmente íntima e financeira.
Você tem que tomar muito cuidado com quem você vai pedir conselhos. Não é o seu patrão, não é seus amigos, não é seu pai, não é... Você tem que avaliar demais, cara, a índole da pessoa, entender se de fato ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Claro, como eu falei, dentro da igreja também existem pessoas para você ter para você não ficar só pensando no mundo aqui fora, de que o ímpio é só da porta para fora. Não tem nada a ver. Ímpio vem da palavra impiedade, ou seja, são aqueles que são impiedosos. E Paulo ele nos ensina a viver uma vida piedosa, ou seja, os cristãos, nós cristãos, os verdadeiros cristãos vivemos uma vida de piedade. E os ímpios são impiedosos. Então, quando Deus está nos ensinando aqui através dos Salmos, capítulo 1, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Você tem que avaliar muito para quem você vai contar as suas coisas e para quem você vai pedir conselhos. Porque ou sua vida pode piorar, pode literalmente acabar, ou a sua vida vai melhorar. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada e que tem sucesso em tudo na sua vida, não dá ouvido para qualquer pessoa. Especificamente aqui para o ímpio. Não dê ouvido ao ímpio. Busque uma pessoa de confiança, temente a Deus, que vive uma vida piedosa. Observa se não é muito mascarada e aí sim você pede um conselho. Se eu for te dar um conselho aqui agora, a primeira coisa que eu te falaria é, vai para o joelho e pede conselho, pede ajuda para o próprio Pai, para Deus, para o nosso Senhor, que Ele vai te responder. Entra para o teu quarto e ora em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto te responderá. Então, a primeira coisa que eu te aconselharia, já vai direto para os pés do Pai. Porque isso você vai estar demonstrando para Deus que você depende 100% dele. Nós precisamos conversar com pessoas? Precisamos. Mas busque o Pai, busque a Deus acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer circunstância. E depois, se ele te der um direcionamento, você busca a conversar com outra pessoa. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Não ande segundo o conselho dos ímpios. O segundo ponto é, não se detém no caminho dos pecadores. Se você for ler o livro de Provérbios, você vai ver que os primeiros capítulos, Salomão está sempre dizendo para a gente, filho, cuidado com as pessoas que você está andando. Não vá com esse tipo de pessoa, porque eles vão armar emboscadas e vão falar, olha, vamos repartir aqui o pão, o dinheiro desse roubozinho aqui, desse negocinho que nós vamos fazer aqui e tal. Salomão está o tempo todo nos exortando no livro de Provérbios para não andar com certos tipos de pessoas. E aqui é exatamente o que Davi está dizendo nos Salmos. Não se detém no caminho dos pecadores. Não vá para o caminho dos pecadores. Claro que, como eu falei, que, cara, dentro da própria igreja hoje existem os mais dos piores pecadores. Não que eu não seja, não que você não seja. Mas existe aquele que vive uma vida de pecado e gosta daquilo. E tem aquele que peca, mas é uma coisa quase que involuntária. Ele não vive para o pecado. Ele vive contra o pecado. Ele é uma pessoa que busca andar corretamente, mas num deslize ele peca. Cara, nós vamos pecar até que Jesus volte e revista nossos corpos de glória, nós vamos ser eternos pecadores. Então, o problema aqui não é o pecado. O problema é você viver uma vida de pecado e gostar disso. É isso que ele está falando aqui. Não se detém no caminho dos pecadores. Não ande por esse caminho pecaminoso em que as pessoas têm prazer no pecado. Então ele especifica o tipo de pessoa. Cara, a pessoa peca, mas a pessoa se arrepende e continua vivendo uma vida se santificando todos os dias. Nós não vamos ser santos aqui nessa terra
Nós buscamos a santificação. Então, vamos pecar? Vamos. Mas uma coisa é aquele que vive o pecado porque gosta de pecar, e tem aquele que o pecado é um acidente. É assim que tem que ser as nossas vidas. Então, não se detém no caminho dos pecadores. Não vá para o caminho desse tipo de pessoa, porque você vai se lascar. Então você tem que vigiar, você tem que analisar, observar a conduta da pessoa. Ela faz porque gosta? Ela faz porque quer? Ela é maldosa por natureza? Porque ela sente prazer naquilo? Então não vai por esse caminho, não. Vai por outro caminho. Vai buscar se enturmar com o povo de Deus, aquele que quer se santificar. Não é aquele que arrota a santidade, não. É aquele que vive a palavra. Beleza? Esse é o segundo ponto que a Bíblia nos ensina para que a gente tenha uma vida bem-aventurada, que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que nós façamos. E o terceiro ponto é: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu lembro sempre de uma história que meu pai me contava, que ele saiu uma vez para evangelizar e ele passou em frente para um bar assim, e o cara tava lá tomando cerveja, ele falou: vou evangelizar esse cara. E ele tava com um panfletinho na mão assim, cara. E ele chegou pro cara, pregou pro cara, entregou o panfleto para ele. Meu pai me contou que quando ele entregou o panfleto pro cara, o cara levantou, olhou para ele assim dentro dos olhos dele, pegou o panfleto, mergulhou dentro da cerveja e comeu, cara, o panfleto. Ele literalmente zombou da cara do meu pai. Ele escarneceu do evangelho. Ele se escarneceu da palavra que foi pregada para ele. Meu pai, né, como ele é um cara muito bem mentalmente, ele simplesmente falou pro cara assim: cara, bacana, eu já cumpri a minha missão, eu preguei, e melhor ainda, você comeu a palavra. No tempo certo ela vai germinar e você vai converter seu coração. E aquele livro mexeu comigo, sabe? Eu falei: cara, eu quero chegar nesse nível de mentalidade, de pregar a palavra e não se deixar ser levado por esse tipo de conduta daquele que está recebendo, né? Até porque quem está perdendo é ele. Mas enfim. Cara, quando meu pai... Eu fico sempre lembrando dessa história porque ali você conhece um escarnecedor. Como eu falei, uma coisa, cara, é você pecar tentando fazer certo. Outra coisa é você fazer porque gosta. De você querer ser como um cão que volta o próprio vômito, como um porco que acabou de ser lavado volta para a lama. Isso são os escarnecedores. Hoje o que a gente mais está vendo aqui no mundo é o cara tá pregando no meio da rua lá e a pessoa cuspir nele, zombar de Deus, falar que Deus é esse que não voltou até hoje, que esse Deus não existe, e zombaria para lá, e escarnecendo para cá, e criticando, zombando da nossa fé, pisando no nome de Deus. Então isso é escarnecer. Zombaria, alguns vão, de tanto escarnecer, vão começar a zombar, vão começar a te perseguir. Então, não se assentar na roda dos escarnecedores vai evitar que você também se torne um escarnecedor. E está escrito na Bíblia que assim como Deus ele zomba, assim como o homem ele zomba de Deus, está escrito que Deus ele vai rir da sua desgraça também. Então toma muito cuidado com em que roda de amigos você está sentando. Cuidado com o ambiente em que você está. Então perceba, são 3 coisas que a Bíblia está nos ensinando aqui para que a gente tenha uma vida bem-sucedida. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, ou seja, não andar com esse tipo de gente, e não se assentar em rodas ou frequentar ambientes que tenham pessoas escarnecedoras. Só aqui ele já nos deu 3 ingredientes, mas tem o 4º, que é o mais importante, que ele diz o seguinte, no versículo 2 em diante: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela
medita de dia e de noite. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é esse meditar? Não é você ficar... não tem nada disso. O meditar é você acabar de ler esses versículos aqui, de fechar esse vídeo e começar a refletir na sua vida. E começar a pensar na profundidade dessa palavra. De estudar ela, de pegar, de comer com farinha, cara. É isso que está faltando no povo de Deus. A gente tende a querer a ouvir só o que é pregado no altar, a vídeos no YouTube, a podcast, a conversa com os outros na rua. A gente tende a ouvir a palavra só por intermédio da boca dos outros, mas a gente nunca para estudar, para poder observar, para poder analisar, para poder olhar minuciosamente aquilo que está sendo pregado. Então a gente não medita, a gente não reflete, a gente não pensa na profundidade que tem o versículo ou que tem aquela palavra. A gente simplesmente lê 3 páginas, 5 páginas da Bíblia para dizer que leu. A gente não para mastigar, para digerir a palavra. E é isso que a palavra está nos ensinando. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse meditar quer dizer que ele pensa na palavra o dia inteiro, de que ele está sempre pensando em agradar a Deus, em exercer a sua fé, a sua bondade, a sua piedade, em ser uma pessoa humilde, santa, justa, correta diante de Deus. O tempo todo ele está deixando a palavra martelar na cabeça dele e digerindo para que ela desça para o coração e gere bons frutos, germine e dê bons frutos. Então, a pessoa que é bem-sucedida na vida, ela não fica enchendo a cabeça dela de porcaria, ela enche a cabeça dela da palavra de Deus. Por que tem muita gente hoje que está ansiosa, que está depressiva, tendo ataque de pânico, tá uma loucura, tá uma loucura. Por quê? Cara, hoje nós estamos vivendo no que a gente chama de redes sociais, onde a vida de todo mundo é bela, é perfeita, todo mundo é bem-sucedido. Só que isso é fake. As pessoas elas não postam as desgraças delas, elas não postam a maldade que elas fazem, elas não postam as derrotas, elas só postam a parte boa da vida. E aí a gente acaba se comparando demais com a vida dos outros. E aí a gente acha que só a nossa vida que é desgraçada. E não é. Então você tem que parar de ficar olhando para a vida dos outros, parar de ficar seguindo tendências de internet, de ficar olhando rede social, de ficar vendo noticiário, de ficar vendo novela, essas novelas desgramadas que tem aí na televisão, que só profana o nome de Deus, que só destrói famílias, e começar a se preencher da palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, você quer ser uma pessoa bem-sucedida aqui nessa terra, segundo a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que o seu prazer seja na lei do Senhor e que nela você medite de dia e de noite. É essa que é a senha, cara. Como diz meu pai, pega essa senha. Não é ficar chupando cana, rodando, falando em línguas, subindo um monte, acordando todo dia de madrugada e ficar lendo 20 páginas da Bíblia sem parar. Isso é um ato religioso. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, você tem que seguir esses 4 princípios que a palavra de Deus está te ensinando. E a palavra de Deus ela é boa, perfeita. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor ela é soberana. Se o próprio Deus está dizendo que se você executar e fizer exatamente como está escrito, você será bem-sucedido em todas as coisas, então tudo que você fizer será bem-sucedido. E olha só que interessante, para a gente finalizar, qual a consequência disso quando você segue esses princípios?
ele diz o seguinte, a partir do versículo 3. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só que legal, como árvore plantada junto a ribeiros. Eu gravei um vídeo aqui recentemente falando sobre por que Deus nos compara com árvores, né? Esse aqui é um dos versículos que Jesus está trazendo, que Deus está trazendo para nós aqui, essa comparação, que nós somos como árvores. Aqui nesse caso, você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. No seu devido tempo, você dará o seu fruto e as suas folhas não murcham. O que isso quer dizer? Cara, você não vai ter ânimo dobre. Você não vai ter tristeza? Vai, só que a paz que excede todo entendimento vai estar no seu coração. Você não vai ficar vivendo aquela vida oscilando, cara. Você vai ser constante nas coisas que você faz. Você vai ter amor, você vai ter zelo, você vai fazer as coisas com prazer. Aqui fora, essa carcaça aqui, ó, ela vai estar bonita, ela vai estar se mostrando bela, refletindo a glória de Deus aqui fora. E você vai ser uma árvore frutífera, você não vai ser aquele galho seco que fica só estorvando o quintal dos outros. Você vai ser uma árvore que vai dar fruto, você vai frutificar e vai glorificar o nome do Senhor. E pelo fato de você ser essa árvore plantada junto a ribeiras de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto e as folhas não murcham, tudo que você fizer será bem sucedido. Guarda essa palavra, tudo. Tudo quanto você fizer, você será bem sucedido. Eu quero que você pegue esse vídeo, essa reflexão que a gente fez aqui agora, e leve ela para a sua vida, em tudo que você for fazer, no trabalho, dentro da sua igreja, na escola, seja onde for que você estiver, o que você estiver fazendo, que você comece a partir de hoje a aplicar esses 4 princípios na sua vida. Se você quer ser um homem, uma mulher bem-sucedido em tudo o que você faz, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que o seu prazer seja na lei do Senhor e nela você medite de dia e de noite. Essa que é a chave, essa que é a senha. Beleza? Então essa é a reflexão que eu queria trazer para você aqui nesse vídeo. Se você curtiu, se o pai falou com você, cara, deixa um like e se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E você pode estar abençoando alguma pessoa agora que pode estar precisando dessa palavra. Você pode clicar aqui agora no botão compartilhar e enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para você abençoar a vida de outras pessoas também. Beleza? Que Deus abençoe você e a gente se veja no próximo vídeo, na nossa próxima reflexão ou talvez numa próxima provocação. Fica com Deus.